A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu quero compartilhar com você mais uma das minhas ministrações, onde eu vou estar falando sobre o verdadeiro adorador. Eu já falei alguma coisinha sobre adoração aqui no canal, mas agora eu vou estar compartilhando com você uma pregação completa mesmo, onde eu ministrei ali em Evangelho de João, capítulo 4, verso 25, tá bom? Então, só não esquece de dar um like no nosso vídeo, tá? E que essa palavra ela venha edificar a sua vida e que após ouvir essa palavra você se torne um verdadeiro adorador na presença de Deus. E caso você já seja um verdadeiro adorador, então com essa palavra você vai passar a ter certeza que realmente você é um verdadeiro adorador. Tudo bem? Deus maravilhoso. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria, sempre que nós nos reunimos para louvar, adorar, magnificar, engrandecer, exaltar aquele que é, que tem, que pode, que faz e está em nosso meio. Verdade. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João. Deus maravilhoso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Louvo a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Expedito, que nos convidou. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos receberam muito bem. E eu fico feliz com isso. Deus é fiel. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 23. Glória a Deus. João 4, 23. Eu estou acompanhado do meu irmão, Maxwell, e da minha esposa, Karen. Glória a Deus. Deus poderoso. Pastor, posso convidar minha esposa para louvar no final? Pode. Glória a Deus. A minha esposa vai estar louvando após a palavra. Evangelho de João 4, verso 23. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está dizendo assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Amém? Amém. Podemos aceitar. Deus. Hoje a luta, glória a Deus. Deus maravilhoso. Queridos, muito alegre no meu coração em conhecer uma igreja como essa, onde eu tenho visto aqui muita sabedoria. Tenho visto os irmãos em silêncio, sabedoria de Deus, poucas pessoas andando, sabedoria da parte da liderança da igreja. Nosso irmão aqui relembrando o ensinamento da escola dominical, mantendo a mente dos irmãos ativa naquilo que foi ensinado. Isso tudo é muito bom. É assim que a obra de Deus ela cresce, com ordem, decência e com sabedoria. Glória a Deus. Fico feliz que os irmãos respeitam a elegância dos hinos da harpa, sendo bem tocados, bem cantados. Isso é muito bom, porque tem lugar que a gente vai que as igrejas destroem os hinos da harpa. Dá vontade de sair do culto. Mas eu fico feliz, glória a Deus, que os irmãos louvam a Deus aqui de coração. Porque quando você procura fazer o melhor para Deus, Deus ele se agrada. Glória a Deus. Deus ele deu o melhor para nós, o seu Filho. E nós devemos dar o nosso melhor para Ele. Glória a Jesus. Queridos, este versículo não me permite falar de outra coisa a não ser de adoração. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos lá no fundo estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu quero falar aqui sobre o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador. O que está acontecendo aqui? Essas palavras, essas frases que lemos, são da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus ele ia subir a Jerusalém, Grande Deus. mas para subir a Jerusalém era necessário passar por Samaria. Então ele vai com seus discípulos até Samaria e ele pede que os seus discípulos encontrem um comércio para comprar comida. Eles estavam cansados da caminhada. Então, enquanto os seus discípulos vão à cidade comprar comida, Jesus ele se apoia ao poço de Jacó.
Ele estava com sede, mas ele não tinha com o que tirar a água. Então ele aguarda ali ao lado do poço, esperando alguém vir tirar a água, justamente para que ele pedisse um pouco de água. Foi aí que ele encontra a mulher samaritana. Ela vem, não fala com ele, começa a tirar água e Jesus quebra o silêncio, pedindo a ela: mulher, dá-me de beber. Então inicia-se um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, e é aí que Jesus derrama esse profundo conhecimento aos ouvidos dela, dizendo que a hora vem e já chegou. A hora vem e agora é a mesma coisa que a hora vem e já chegou. Do quê? Que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus estava explicando isso para ela porque tinha uma confusão do lugar onde devia se adorar a Deus, se era em Samaria ou se era em Judá. E Jesus está dizendo que isso não importa. Jesus está dizendo que isso já não tem mais relevância, porque o que importa para Deus é o verdadeiro adorador. Aleluia. E o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Tem verdadeiro adorador aqui? Glória a Deus. Aleluia. É difícil saber, porque para você saber se você é um verdadeiro adorador, você precisa entender o que é um adorador. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Senão não tem como saber. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus, que é o Espírito Santo, eu quero explicar isso aqui para os irmãos. Glória a Jesus. Quando Jesus diz para ela que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, quando ele usa a expressão verdadeiros adoradores, significa o quê? Que existem falsos adoradores. É mesmo. Quando ele fala, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores, ele está deixando entender que existem pessoas que adoram a Deus em falsidade. É mesmo. Existem os falsos adoradores. Verdade. Quando ele fala, o Pai procura os verdadeiros, quando ele fala o Pai procura, significa que esses verdadeiros adoradores são poucos, eles são a minoria. Por isso o Pai procura, porque se fossem muitos, seria fácil achar e não haveria o trabalho de procurar. Mas como esses verdadeiros adoradores são poucas pessoas, pouca gente, Deus tem que se dar ao trabalho de procurar um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como os verdadeiros são poucos, significa o quê? Que a grande maioria são os falsos adoradores. Verdade. Então existe uma multidão de adoradores. No meio dessa multidão, alguns poucos são verdadeiros e a grande maioria é tudo falso. É o que a palavra está nos ensinando, é o que a palavra está dizendo. Que na multidão de adoradores só alguns são verdadeiros, porque a grande maioria é falso. Por isso Deus precisa procurar no meio dessa multidão de verdadeiros. Entenda o que Deus está fazendo. De uma multidão de adoradores, Ele está tirando só os verdadeiros. Ele está desprezando a maioria. Ele está deixando de lado a multidão para ficar com alguns poucos, mas que são adoradores de verdade. O que significa o quê? Que Deus, Ele não está preocupado com quantidade. É verdade. Deus não está preocupado com quantidade, com multidões de pessoas. Não. Nem seu Deus se preocupa com qualidade. Glória a Deus. Qualidade. Glória a Deus. Jesus. Fiquei muito feliz de ver aqui os irmãos com a meta de 200 almas por ano. Aleluia. Glória a Deus. E isso é muito importante, porque a igreja que adora a Deus de verdade, ela cresce. É mesmo. Porque a igreja que não cresce está fazendo coisa errada. Verdade. A gente não cresce, mas também ninguém desvia. Mesmo assim está errado, querido. Tem que crescer, tem que evoluir. É porque falta verdadeiros adoradores. Verdade. A falta de verdadeiros adoradores Deus tremendo. impede de crescer. Precisamos ser adoradores de verdade. Mas eu tenho uma boa notícia. É possível um falso adorador se tornar um verdadeiro adorador. É mesmo. Glória a Deus. Então, se houver falsos adoradores aqui nesta noite, fique tranquilo. Você vai ser transformado a partir de hoje num verdadeiro
Vai, em nome de Glória a Jesus. Jesus, eu creio. Glória. Ó Espírito de Deus. Quando o Senhor ele fala que o verdadeiro adorador ele adora em espírito, essa palavra espírito está em minúsculo, com o E minúsculo. Então não é o Espírito Santo de Deus. Não. Ele não está dizendo que temos que adorar em Espírito Santo. Não. Espírito aqui está na letra minúscula. Então está falando da nossa alma. Está falando da nossa consciência. Normalmente quando a Bíblia fala de coração, ela dificilmente vai falar desse coração aqui, que está batendo aqui. Ela fala do coração que está aqui, da sua alma. E muitas das vezes também quando fala de espírito, está falando da sua alma. O que é a alma? A alma é aquilo que você entende por fantasma, que sai do corpo e vai para onde quer que seja, para o céu ou para o inferno. Isso é a alma, é a sua consciência. Nós somos feito corpo, alma e espírito. Nessa tricotomia, o espírito é o fôlego de vida que Deus deu. Eu só estou vivo agora porque eu tenho fôlego de vida. E você também. Se isso for retirado de você, você morre. Esse fôlego de vida não é a sua alma. Esse fôlego de vida veio de Deus e que nos torna vivos. A alma é o que nós entendemos por espírito, que vai sair e vai para o inferno ou para o céu. Então nós somos assim, espírito, alma e corpo. O espírito é o fôlego de vida. O homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O corpo vai para a terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. É isso que a Bíblia diz. Esse espírito que volta a Deus é o fôlego de vida. Porque Deus soprou no homem o fôlego de vida. E isso volta para Deus quando o homem morre. Mas a alma, ela tem um destino que é conforme o que você faz aqui nessa terra, nessa vida. Então esse espírito aqui, nesse texto, está falando da sua alma, da sua consciência. Então ele está dizendo que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito. Ele adora a Deus com consciência. E o que é isso? É você saber por que você está adorando e a quem você está adorando. Glória a Deus. Para adorar a Deus com consciência, primeiro você precisa conhecer a Deus. Conhecendo Deus, você vai automaticamente passar a amar a Deus. E amando Deus, você vai começar a adorar a Deus. Então, conhecendo Deus, você vai adorá-lo com consciência. Eu estou fazendo isso porque eu sei que isso é uma adoração para o meu Deus. Maravilhoso. Então, adorador adora a Deus em espírito. Ele adora com consciência. Ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe para quem ele está fazendo. Coisa linda. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Cantar não é adorar a Deus. Não é. Cantar é uma função dentro da igreja. Assim como lavar o banheiro da igreja é uma função, é a mesma coisa. Quem vem aqui cantar, ele está aqui para levar a igreja à adoração e não para adorar sozinho. Ele está aqui para levar a igreja à adoração junto com ele. É uma função. Se você não leva a igreja à adoração, então você está falhando na sua missão. Está falhando na atividade. É a mesma coisa que lavar o banheiro de qualquer jeito. Cantar não é exatamente adorar, porque todo mundo canta. Até os ímpios cantam, e nem por isso estão adorando. Até os ímpios escutam a música evangélica e cantam junto, mas nem por isso está adorando a Deus. Adorar a Deus, a palavra adorar, significa agradar. Tem vários significados, mas um deles é agradar. Então adorar a Deus é agradar a Deus. Logo, não se resume apenas na cantoria. Por exemplo, eu estou aqui pregando agora. Deus está se agradando disso, porque Ele diz, orai ao Senhor pedir ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Então todo aquele que prega está agradando a Deus. Por quê? Está fazendo a vontade de Deus. Então isso também é adoração a Deus. Quando você faz qualquer coisa que agrada a Deus, você está adorando a Deus. Adorar a Deus é agradar a Deus. Quando você louva e consegue levar a igreja a adorar a Deus, você agradou o Senhor. Então se transformou a sua cantoria em adoração. Aleluia. Quando você estuda a palavra, é coisa que o Senhor quer que você faça. Ele pede para fazer isso na sua palavra. Então Deus está se agradando desse ato. E isso também é adoração. Aleluia. Está entendendo aí? Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quando ele fala em verdade, o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade, está dizendo que essa pessoa, ela gosta.
ela sente prazer em adorar a Deus. Então adora em espírito com consciência. E eu sei para quem eu estou adorando e eu sei o que eu estou fazendo. Ou seja, eu não estou aqui fazendo um monte de movimentos aleatórios sem saber o que está acontecendo. Extasiado. Glória a Deus. Enlouquecido, né? Parece que tomou droga. Não, querido. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é para Deus e que Ele está recebendo. Consciência. E em verdade, eu gosto de fazer isso. Eu sinto prazer em adorar a Deus. Glória a Deus. Eu sinto prazer em adorar o Senhor. Adorar o Senhor é agradar o Senhor. Então tudo que você faz que agrada a Deus, você sente prazer nisso, então você está adorando em verdade, em sinceridade. Aleluia. Glória a Deus. Agora começa a apertar um pouquinho, querido. Porque se adorar a Deus é fazer coisas que agradam a Deus, então, por exemplo, limpar a igreja agrada a Deus? Amém. Agrada. Você lavar o banheiro, você ajudar o pastor, ficar na porta, agrada a Deus? Você pensar assim, eu vou estudar um pouquinho de música, eu quero aprender um instrumento, eu quero ajudar o pastor aqui na hora que louvar os hinos, eu quero ajudar, quero tocar. Isso vai agradar a Deus? Amém. Vai, querido. Então até o seu estudo, a sua dedicação agrada a Deus. Isso agrada, então se transforma em adoração para Deus. Você sair da sua casa, você se arrumar e vir à igreja, isso agrada a Deus? Então isso é adoração a Deus. Glória a Deus. Entenda, adoração não é da boca para fora. Adoração é com as nossas atitudes. Adoração é com as coisas que nós fazemos. É com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de viver. Aleluia a Deus. Então trabalhar na igreja, em qualquer departamento, em qualquer área, tudo que você faz para a casa do Senhor, para a obra de Deus, para o pastor, para o vizinho, para os seus pais, está adorando a Deus, porque Deus se agrada disso. Em resumo, agradar a Deus é fazer a sua vontade. Quando você faz qualquer coisa que está na vontade de Deus, você está agradando Ele. Então isso é adoração. Glória a Deus. A Bíblia diz que vós, maridos, deveis amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então quando você, marido, ama a sua esposa, quando você agrada a sua esposa, quando você trata bem a sua esposa, você está cumprindo o mandamento da palavra do Senhor e automaticamente você está agradando a Deus. E que significa o quê? Adoração que vai subindo ao trono de Deus. Aleluia, Senhor. Então se você não trata bem a sua esposa, você está descumprindo a palavra. A minha está bem ali. Está descumprindo a palavra. Então não está adorando a Deus. Não trata bem a esposa, não trata bem os filhos, não trata bem o seu próximo, seu vizinho, seu amigo, seus irmãos, e depois vem para a igreja dizer glória a Deus e aleluia, irmão. É verdade. Está em contradição, não está? É verdade. Está em contradição. Estudar e trabalhar agrada a Deus? Eu quero me formar, eu quero ter uma boa profissão, eu quero ajudar meus pais, ajudar em casa. Isso vai agradar a Deus? Vai. É mandamento da Bíblia. Trabalhe para não ser pesado ao seu irmão. É verdade. Deus não é Papai Noel para dar tudo o que você quer. É mesmo. Deus ele quer que você corra atrás. Verdade. Hoje em dia está um tal de determine isso, determine aquilo. Irmão, isso não é bíblico não. De jeito nenhum. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo determine. Se você for olhar na Bíblia, tudo que você só vai achar coisa assim. Se humilha, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dizer assim, ou que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Verdade. É isso que você vai encontrar na Bíblia. Nada de determine não, filho. Porque é muito fácil, né? É mais fácil chegar aqui na igreja e ficar, eu profetizo a minha bênção, eu determino a minha vitória. É mais fácil fazer isso do que colocar o joelho no chão, do que jejuar e seguir o que realmente a palavra está dizendo. Oh, Deus poderoso. Então adorar a Deus é obedecer a palavra do Senhor. Quando você estuda, quando você trabalha, quando você se dedica, tudo que você faz em concordância com a palavra de Deus, você está adorando a Deus. Verdade. A Bíblia diz que devemos nos vestir com pudor e com modéstia. Então até na nossa maneira de vestir, estamos adorando a Deus. Verdade. Quando você se veste com pudor e com modéstia, você está adorando a Deus, porque Deus se agrada disso. Agora, quando você se veste para impressionar, quando você se veste por pura vaidade, quando você se veste
veste para estar na moda, quando você se veste, querido, de uma forma que não está tão bem vestido, está mais mostrando o corpo do que roupa, Aleluia, Senhor. você não está agradando a Deus e não está adorando a Deus. E não vai livrar você, não vai cobrir esse seu comportamento, chegar aqui e dar sem glória a Deus, sem aleluia. Não vai não. Está em xeque. Deus pesa muito mais o nosso comportamento e atitudes do que as nossas palavras. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus está dizendo: esse povo me honra, me adora com os seus lábios, mas o seu coração, alma, está longe de mim. Aleluia. Está longe. Seja o Senhor. Então, se comportar de qualquer jeito e depois, eu fiz um monte de coisa errada, mas eu vou lá na igreja, dou glória a Deus e o Senhor vai compensar aí. O Senhor vai descontar, vai compensar. Que ele viu que eu fiz ali, mas eu vim na igreja, eu adorei bastante. Então, tá 0-0, tá nada. Tá coisa nenhuma, filho. Tá coisa nenhuma. Aleluia. Tiago diz que a fé é obras. Você prova que tem fé quando você faz alguma coisa. E não quando você simplesmente fala. O verdadeiro adorador, querida, é nas atitudes, é no comportamento, é no seu cotidiano, é na sua vida diária. No livro de Jó, no capítulo 1, se não me falha a memória, verso 6, Deus fala para Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra como ele, homem sincero e reto, fiel, que se desvia do mal. O que Deus está fazendo? Uma avaliação da vida de Jó. Olha como Deus se agrada de Jó. Por que Deus se agrada? Porque ele é sincero, porque ele é reto, porque ele é fiel, porque ele se desvia do mal. Então, querido, se Jó não é nada disso, mas na igreja ele pula, ele roda, ele grita, ele planta a bananeira, ele prega, ele canta, mas ele não é nada disso, não é reto, não é fiel, não é sincero, vai agradar a Deus? Não vai. Não vai. Deus não está preocupado com quantas línguas você fala, nem com quantas vezes você glorifica, nem o quanto você canta, nem o quanto a sua voz é afinada. Não, Deus está preocupado em procurar os verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Engrandecido seja teu nome, Deus, para sempre agradecido e exaltado. Rapaz, como a hora voa, né? Louvado seja teu nome. Para terminar, a adoração, ela alcança o favor de Deus, mas não é regra. Ou seja, não é sempre que por causa da adoração Deus vai te fazer um favor, mas alcança, em muitas vezes. Como por exemplo Salomão. Com 12 anos de idade ele assumiu o reinado de Israel. E sabe qual foi a primeira ordem dele, o primeiro mandato de Salomão? Pegar todos os bois que tem no reino e sacrificar ao Senhor. O reino estava quebrado, precisava daquilo, mas ele entregou tudo para Deus. Sacrificou tudo. Isso subiu como um cheiro suave para o Senhor. O Senhor se agradou tanto, Deus ficou tão feliz com aquilo, que à noite ele visita Salomão e fala: Salomão, pede o que queres que eu te dou. Deus, aleluia. Então às vezes, querido, você fica se matando, querendo vitória, querendo bênção, querendo não sei o quê, quando o segredo é só ser um adorador. Adora a Deus. Não adianta dizer glória a Deus, aleluia aqui, mas lá no seu trabalho você mente, você engana, você senta na roda dos escarnecedores. Não adianta nada, filho. Glória a Deus. Não adianta não. Jesus vem, você fica e não sabe o que estava acontecendo. Não adianta. Não adianta dizer glória a Deus, aleluia aqui, irmão, mas lá fora você mente, você engana. Quando você está sozinho na frente do computador, só Deus sabe que tipo de coisa que você está vendo. Não adianta nada. Você faz o seu papel de crente aqui, todo mundo pensa que você é crente. Mas lá na sua escola só Deus sabe com quem você anda, o tipo de coisa que sai da sua boca. Aleluia, Senhor. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Que é fiel aqui e lá. É sincero aqui, é sincero lá.
Verdadeiro adorador, querido. Verdadeiro adorador. Para adorar o Pai. Aleluia. Josafá, com a adoração, venceu a guerra. A adoração alcança o favor de Deus. Deus. Atos capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio. Meu Deus. A Bíblia faz aqui uma... Deixa eu ir lá que esse eu ainda não memorizei aqui. Glória a Deus. A Bíblia fala do comportamento desse homem. Olha só. Verso 2. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, orava a Deus. Por causa disso, Deus enviou Pedro até a casa dele e lhe concedeu vitória. Então a adoração, o verdadeiro adorador, ele alcança o favor de Deus, ele alcança. Mas isso não é regra, porque o que você quer é uma coisa, mas nem sempre o que Deus quer para você é o mesmo que você quer. Às vezes você quer crescer no seu trabalho e Deus faz você ser mandado embora. E aí você murmura e não entende que o trabalhar de Deus é te colocar no lugar melhor. Ah, mas eu fui mandado embora, Senhor, mas eu sou dizimista, eu sou um adorador, eu tenho me comportado e etc. Meu irmão, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. É verdade. O que Deus tem para você é mais alto do que o que você pensa para você. O que Deus quer para você é maior do que aquilo que você deseja para você mesmo. Para finalizar, esse negócio de adoração não é só no Novo Testamento. Grande Deus. No Antigo Testamento, Deus já exigia isso do seu povo. Ele não quer palavras, Ele quer ações, Ele quer atitudes. Verdade. Livro de Isaías, no capítulo 1, verso 11 em diante. Olha o que Deus está dizendo. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando vocês estendem as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, e defendam o direito dos órfãos e a causa das viúvas. Deus está dizendo: de que adianta se reunir para me louvar, trazer sacrifício na minha presença, se as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de iniquidade e pecado? Então, irmão, o que você faz aqui, quando você vem aqui para adorar a Deus, isso é só para confirmar a sua vida lá fora. Mas se a sua vida lá fora é uma e aqui dentro é outra, não adianta de nada. Não está chegando nada no trono de Deus, está chegando nada. Você tem que levar uma vida íntegra lá fora, de acordo com a palavra do Senhor. Ser fiel, ser honesto, ser sincero, transparente, se desviar do mal, guardar os seus olhos do pecado, da iniquidade. E aí sim, quando você vier aqui, o único glória que você der, mas vai chegar com um cheiro suave. Verdade. Aleluia, na presença do Senhor. Porque aí sim você se torna um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Só quem quer ser um verdadeiro adorador, fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar minha esposa aqui à frente para louvar. Aleluia. E nós vamos fazer uma oração. Glória ao Glória a nome. Deus. Deus inabalável. Glória a Deus. Aleluia. Nessa oração nós vamos pedir ao Senhor que nos ensine a sermos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores.
Você vai sair daqui hoje em tudo que você fizer, querido. Faça para adorar a Deus, para agradar a Deus. Agora, para finalizar, se eu varrer o chão da igreja aqui, só que eu varrer com raiva, falar assim, poxa vida, por que tem que ser eu? Tudo eu nessa igreja, tudo eu aqui, por que tem que ser eu? Por que não é a irmã Maria, irmão José? Isso vai se converter em adoração? Não. Não vai. É por isso que está dizendo em espírito e em verdade. Em verdade. Você tem que gostar de fazer aquilo. Mas para adorar a Deus tem que conhecer a Deus. Porque só adora a Deus em verdade quem ama a Deus. Quando você ama, você fala, eu quero fazer isso para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando você ama, você tem desejo de fazer as coisas para Deus. É verdade. Mas não tem como amar a Deus sem conhecer a Deus. Verdade. Então, para amar, primeiro tem que conhecer. E não tem como conhecer a Deus a não ser pela sua palavra. Você pode orar e jejuar o dia inteiro, você não vai conhecer a Deus assim. Por que não? Porque é só você que fala. Mas quando você vem na palavra, é Deus que fala. É verdade. E aí você conhece a vontade dele, sabe o que ele quer, sabe o que ele gosta. E você vai ver o quanto ele é santo e vai passar a amar o Senhor. Aleluia. E amando o Senhor, você vai começar a gostar de fazer as coisas para o Senhor. Esse é o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador. Ele não faz porque o pastor está mandando fazer. Ele não foge do pecado porque o pastor está mandando fugir. Não, querido. Ele faz isso porque ele gosta de fazer. Ele sente prazer em fugir do pecado. Ele sente prazer em fazer as coisas corretas conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a partir de hoje, meu irmão, você já tem o que precisa para ser um verdadeiro adorador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, vou encerrar a minha participação, mas antes eu quero fazer aqui um convite para você que ainda não serve a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bom e poderoso. Aleluia. Nós adoramos a Deus e nos esforçamos para amá-lo cada vez mais e fazer o que pede a sua palavra. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Alguém que já aceitou o Senhor Jesus, mas depois parou? Era frequente na igreja, mas está um tempão já que não vem à igreja, não está mais tão firme quanto antes. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de dar um passo para Jesus hoje, para começar a partir de hoje a se tornar a cada dia, porque isso é um processo, não é da noite para o dia. Mas toda vez que você se vê numa situação onde você tem a oportunidade de desagradar a Deus e agradar a Deus, você vai lembrar dessa palavra e você vai procurar agradar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, irmã. Está voltando? Glória a Deus. De hoje, glória a Deus, você começa uma caminhada para se tornar uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus Cristo. Tem mais alguém para Jesus nesta noite que quer assumir esse compromisso? Glória a Deus, se tornar um verdadeiro adorador. Glória Quero a Deus. te dizer que Deus ele não obriga ninguém a nada. Glória a Deus. Não obriga ninguém a nada. Mas a partir do momento que você dá um passo para Ele, que você abre seu coração para Ele, Deus. Ele entra na sua casa, Ele entra na sua Glória, vida, glória a e Ele Deus. começa a Glória a trabalhar, Deus. começa a te ensinar, e Jesus começa a te maravilhoso. transformar. Tem pessoas que pensam assim: eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver bem. Por enquanto eu ainda não estou bom para aceitar Jesus não. Eu ainda faço muita coisa errada, ainda não é o tempo não. Ô meu irmão, você só vai parar de fazer coisa errada quando você vir para Jesus. Verdade. E começar a Verdade, viver com Deus. Jesus, glória a Deus. Porque a gente só para de fazer coisa errada quando a gente ama a Deus. Verdade. De um certo ponto, de um nível que toda vez que surge um pecado na sua frente, você eu não posso desagradar o meu Senhor. Ou seja, você fica constrangido se você pecar. Você fica mal se você fizer coisa errada. Por quê? Porque você ama a Deus e você quer agradar o Senhor. Mas tudo começa aceitando Jesus.
Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Glória a Se não Deus. tem, que Deus te abençoe, te conceda uma nova oportunidade. Eu quero estar passando agora o pastor para estar recebendo a